Muy buenas noches. El Instituto Legal Educates les da la cordial bienvenida al diplomado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En esta oportunidad tenemos a la doctora Priscila Caneparo, quien nos acompaña desde Brasil. La doctora va a presentar el tema Casos paradigmáticos de violencia de género en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Adelante, doctora, muy buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Falarei em português, em portunhol, pero acredito que falarei devagar, então não teremos problemas. Gostaria aqui de expressar a minha gratidão em poder fazer parte desse diplomado e espero trazer algumas reflexões em relação à violência de gênero, em relação ao sistema interamericano e essa intersecção entre violência de gênero e o sistema interamericano. Dentro dessa perspectiva, então eu já passo para a minha fala, e só para norteá-los, nós iremos falar, no primeiro momento, sobre um aspecto da violência de gênero, especialmente do país que falo, Brasil, e também vamos falar um pouquinho da construção internacional sobre a proteção da mulher, enfocando o sistema interamericano. E, posteriormente, eu chego no ponto onde a gente vai abordar quais foram os 3 casos paradigmáticos, inclusive 2 envolvendo o Brasil em relação à violência de gênero. Então, basicamente, dentro do sistema interamericano, nós temos o caso Maria da Penha versus Brasil, além de outros, mas esses foram casos que trouxeram consigo uma inovação dentro do continente, dentro da realidade interamericana, para o combate à violência de gênero. O segundo deles é caso Campo Godoeiro versus México, quando a Corte Interamericana construiu o conceito de feminicídio. E o terceiro deles, que é o mais recente, que é o caso que eu trabalhei dentro desse caso, foi amicus curiae, que é o caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil, em que a Corte ela se debruçou sobre violência de gênero no campo político, porque existe algo que a gente chama de imunidade parlamentar aqui no Brasil, bem como em outros países latino-americanos, onde o parlamentar foi impune por conta da sua imunidade frente a um caso de violência contra a mulher, então frente ao assassinato. Não podemos falar em feminicídio nesse momento, porque, de fato, o feminicídio veio em um momento posterior a esse ocorrido. Mas, sem mais delongas, eu levantei alguns dados aqui para trazer para vocês, para a gente ver que a violência contra a mulher é um problema endêmico, né? Então, basicamente, ela é um problema continental dentro da América Latina. E a gente bem sabe que um país que encabeça essa violência de gênero é, infelizmente, o Brasil. Eu vou fazer só um paralelo aqui, um parênteses. Quando a gente fala em violência de gênero hoje, a gente vai um pouco além da questão biológica. A gente vai para uma questão de gênero, por isso que a gente fala em violência de gênero. E dentro dessa perspectiva, como hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia, eu acho importante destacar aqui que pessoas transexuais também são trabalhadas dentro dessa perspectiva de gênero, de violência contra o gênero feminino. E eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né, antes de abordar especificamente os casos de violência contra a mulher, incluindo aí o setor biológico, eu acho que é importante destacar, o Brasil é o país, pelo 14º ano consecutivo, que mais mata pessoas transexuais. E o absurdo é tanto que, em outra mão, em outra linha, o Brasil é o país que mais consome conteúdo pornográfico de pessoas trans. Então, é uma crescente homofobia, uma crescente violência de gênero contra as pessoas trans, mas, em contrapartida, há um consumo pornográfico, fazendo parênteses aqui, obviamente a pornografia é uma outra forma de violência contra essas pessoas, existe um alto consumo pornográfico dentro desse setor, também no Brasil. Então, eu acho que com essas informações, a gente já começa a ter ideia de como o problema no Brasil é muito grave. E aí, para a gente se ter, né, basicamente uma perspectiva concreta, a violência contra a mulher,
ela é socialmente estruturada no Brasil. A gente tem, bem como na América Latina como um todo, mas no Brasil existe basicamente uma normalização da violência contra a mulher. Existe basicamente uma sociedade construída a partir da violência contra a mulher. E, infelizmente, nós outros acá em Brasília, diferentemente de Peru, nós não temos uma cultura voltada a nos valer ao sistema interamericano. As pessoas não conhecem o sistema interamericano. As pessoas compram fake news achando que o sistema interamericano é contra nós. Então, são fake news disseminadas por governantes, independentemente de ser de direita ou de esquerda, que acaba construindo um ideário na sociedade que esse sistema interamericano é contra a população, né? Então, assim, isso é um problema ainda mais grave, porque quando a gente observa que há uma violência socialmente estruturada no país, eu estou falando para vocês que o próprio poder judiciário não consegue, por conta dessa estruturação da violência, dar conta do seu recado, de reverter esses casos de violações. Seja porque nós temos um poder judiciário no Brasil majoritariamente composto por homens, seja porque nós temos um preconceito e uma misoginia muito grande no Brasil. E assim, eu já vou chegar nos dados que eu quero trabalhar, eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão. Não vou meter a minha fala apenas a Brasil, vou meter a América Latina como um todo, mas é importante nós trabalharmos os avanços em relação à contra, né, ao combate à violência de gênero, dentro de um país latino-americano e que outros possam compartilhar desses avanços. Porque, de fato, a nossa sociedade ela está muito doente, muito enferma em relação à violência contra a mulher. Para se ter uma ideia, e aqui, obviamente, os dados são brasileiros, no ano de 2018, o número de vítimas de feminicídio foi de 1.206 mulheres assassinadas. Mas ou seja, uma vítima a cada 7 horas no Brasil. Porém, nós temos que pensar que esses dados, eles não são dados compatíveis com a realidade. Há muitas vítimas que são consideradas como suicidas ou como um homicídio comum, e não como uma violência de gênero. Então, estima-se que esse número possa ser de 4 a 5 vezes maior, se nós tivéssemos dados concretos, dados realísticos. Então, é muita mulher morrendo por conta de violência de gênero, é muito feminicídio. E para quem acha que a pandemia melhorou a situação da mulher, está muito enganado. Porque em 2021, houve um aumento de 2% dos feminicídios em relação a 2019 no Brasil. Para se ter uma ideia, a gente fala de homicídio do sexo feminino, foram 1.848 mulheres. E de feminicídios declarados, 649. Né? Antes a gente não poderia falar de feminicídio porque não existia a lei. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender, né, basicamente, como que está em nossa realidade, né, então, em realidade brasileira, como está a situação da mulher, tá? Para a gente ter essa ideia, só para se entender, tá? A violência contra a mulher, ela não se faz apenas em situações extremas, como homicídio ou feminicídio. Uma grande consequência da violência estrutural também se reflete na falta de ocupação de postos governamentais. Então, por exemplo, o Brasil teve uma presidenta, de fato, mas existe muita pouca representatividade feminina dentro do parlamento, existe muita pouca representatividade feminina dentro de postos do poder executivo, principalmente a nível estadual e municipal, existe muito pouca representatividade das mulheres dentro dessa perspectiva política. E também, né, efetivamente, existe, só para se ter uma ideia, tá, a gente fala que o Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe, tá, eles vão falar, e a própria CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, eles solicitam de tempos em tempos a formulação de um observatório sobre a igualdade de gênero
através de sua divisão de assuntos de gênero, com o objetivo de implementar essa iniciativa e coordenar os esforços entre a ONU e outros institutos de cooperação envolvidos, justamente para a gente conseguir melhorar esses índices em relação às mulheres. Né? Então, a gente tem uma ideia aqui que, basicamente, tá, no Brasil, e eu vou pegar esse dado, eu tenho dado de todos os países latino-americanos, o Brasil é o segundo país com menor representatividade na América Latina em relação a mulheres que se encontram em gabinetes ministeriais. Então, dentro do Poder Executivo, o Brasil só perde para as Ilhas Virgens Britânicas, para a gente ter uma ideia da gravidade da situação, né, dentro dessa perspectiva. E aí, obviamente, né, a gente precisa de muito esforço para que a gente consiga chegar efetivamente dentro de uma perspectiva de compatibilização, ou pelo menos efetivamente consolidar um lugar da mulher, pelo menos frente à consolidação dos direitos humanos. E dentro dessa perspectiva, eu acho que é super importante a gente destacar que houve sim um esforço contínuo ao longo do tempo para que a mulher fosse vista como um sujeito de direitos, para que a mulher fosse efetivada dentro de cargos cujos quais ela se preparou, dentro de cargos cujos quais, dentro da sua realidade, efetivamente, em um combate à violência de gênero. E aí eu preciso falar antes do global, para depois chegar no regional. E dentro dessa perspectiva global, tá, a gente fala que a Organização das Nações Unidas, ela faz esse capitaneamento de pautas, de agendas, como a gente fala no cenário internacional. E para a gente ter uma ideia, nos anos 70 e desde então, a questão da mulher foi colocada como eixo focal, porque a gente sabe, né, que houve grandes manifestações mundo afora desde a década de 60, pela emancipação feminina, e aqui estou falando do norte global, não estou falando do sul global. O sul global vem com atraso, só a gente vê os movimentos pela legalização da interrupção da gravidez, a legalização do aborto, que hoje estão repercutindo e estão produzindo efeitos na América Latina, são recentíssimos, enquanto na Europa já viveu essa onda nos anos 90, dos 80, mas ainda assim, no contexto global, a gente observa um grande esforço a partir da década de 70 para tentar erradicar essa violência contra a mulher. E dentro desse plexo mundial, a gente tem que entender que existem diversas realidades. Ainda assim, meus caros e minhas caras, a ONU vai capitanear esforços para fazer um documento vinculante, um documento normativo global, que trabalhe com essa temática de violência de gênero. E em 1979, ela chega na chamada CEDAW. O que seria CEDAW? Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Basicamente, a CEDAW, ela vai ser o primeiro grande documento, o primeiro grande esforço do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos em trabalhar com essa, talvez uma primeira tentativa de erradicar a violência contra a mulher, talvez uma primeira tentativa de se colocar uma voz, uma luz em relação a esse gravíssimo problema que é uma pandemia, em relação efetivamente a uma perspectiva dos estados implementarem esse documento e tentarem trabalhar em uma reversibilidade de suas ações, para consolidar essa eliminação da violência contra a mulher. Claro, dentro do Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, onde a CEDAW, em 1979, ela é estruturada, a gente tem um aparato ferramental, uma ferramenta para que as mulheres consigam chegar e peticionar e falarem que estão sendo vítimas de violência, quando o Estado não consegue efetivamente. Qual é esse instrumento? Qual é essa ferramenta dentro da ONU? O Comitê para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Esse comitê, nós falamos, em termos de direito internacional, de direitos humanos, que ele recebe o petitório das mulheres que sofreram violência de gênero. Como é isso? Quando o Estado não dá conta de reverter o caso de violação, de violência contra a mulher, quando o Estado não dá conta de fazer com que haja uma implementação
da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da CEDAW, aí sim, as mulheres que, porventura, forem vítimas de violência e o Estado que aceitar a competência desse comitê, por intermédio de ratificação do protocolo à CEDAW, então, nós temos um protocolo adicional à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de la Discriminação contra a Mulher, e quando o Estado adentra, ratifica esse protocolo, ele permite que suas mulheres possam se valer desse sistema, desse comitê, para denunciá-los no plano universal. Nós não temos nenhum caso que envolva país latino-americano, e aí, em primeiro momento, podemos pensar que lástima, nós não temos nenhum caso dentro do comitê de CEDAW. E não é ruim. Por que não é ruim? Porque nós temos um sistema muito robusto em termos regionais. Esse sistema muito robusto se chama Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E esse sistema em si, ele é muito mais eficaz para reverter um caso de violação do que o sistema universal. Porque o sistema universal, ele trabalha com um relatório. Aqui nós temos sentenças internacionais. Aqui nós temos corte. Aqui nós temos uma condenação internacional. Então, é muito mais útil, é muito mais viável, é muito melhor que se apresente uma petição no sistema interamericano do que no Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Esse comitê da CEDAW tem seu peso para aqueles estados que não estão imersos em um sistema regional de proteção dos direitos humanos. Nós temos o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. E o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, vou apenas explicar brevemente, ele está estruturado dentro da Organização dos Estados Americanos, OEA, que está localizada em Washington, nos Estados Unidos. Essa OEA, ela foi criada em 1948. O Sistema Interamericano começou a ser idealizado em 1959. Em 1969, vem o Pacto de São José da Costa Rica, que idealiza a Corte Interamericana. Em 1959, é criada a Comissão Interamericana. Em 1969, é criado o Pacto Interamericano de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. O pacto entra em vigência em 1979. Em 1979, a gente tem a idealização da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 1988, vem o protocolo adicional à Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Este pacto trabalha com direitos civis e políticos. O protocolo, que se chama Protocolo de San Salvador, trabalha com direitos econômicos, sociais e culturais. Pero, especificamente para o caso de mulheres, nós temos, em 1994, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, o chamado Convenção de Belém do Pará. Então, além de outros documentos, para a proteção das mulheres, especificamente, nós temos a Convenção de Belém do Pará, de 1994, no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, para além do Pacto de São José da Costa Rica e para além do Protocolo de San Salvador. O pacto e o protocolo fazem deferência à proteção dos direitos humanos das mulheres, pero não especificam a prevenção, a punição e a erradicação de violência contra a mulher. Por isso que nós precisamos de um documento específico para trabalhar com a mulher, efetivamente, para a proteção da mulher. E dentro dessa premissa, voltando para portunhol, dentro dessa premissa, para nós entendermos
três casos paradigmáticos de violência de gênero dentro do sistema interamericano, precisamos entender a estrutura do sistema interamericano, que é muito, muito diferente da estrutura do sistema universal das Nações Unidas e é muito diferente do sistema europeu de direitos humanos e o sistema africano de direitos humanos. Por quê? Primeiro, porque nós temos que entender? Porque se nós não entendemos, eu vou falar para vocês, o caso Marinha da Penha não foi uma condenação, não foi. E aí vão perguntar, mas é o primeiro caso que o sistema interamericano se utilizou da Convenção de Belém do Pará. Como não foi uma condenação? Não foi, porque não chegou na Corte Interamericana. O caso Maria da Penha, que é o primeiro caso, o mais emblemático, ele começou e acabou na Comissão Interamericana. Por isso que nós outros temos que entender a estrutura do sistema interamericano, para entender os casos paradigmáticos de violência de gênero dentro do sistema interamericano. E dentro dessa perspectiva, entendemos o seguinte: o sistema interamericano é composto dentro da Organização dos Estados Americanos por dois órgãos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós não podemos nos socorrer diretamente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se eu, Priscila, tenho um direito humano violado aqui em Brasília, primeira coisa, não posso me valer diretamente do sistema interamericano, porque o sistema interamericano ele é subsidiário ao Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos. Então, primeiro, eu tenho que tentar reverter esse meu caso de violação dentro do contexto brasileiro, dentro do Poder Judiciário brasileiro. Se o Brasil der uma sentença que não reverte o caso de violação, se o Brasil der uma demora infundada do meu processo, ou se eu não tiver meios, dentro do meu contexto, para me utilizar do Poder Judiciário, aí sim, preenchido esse requisito, que se chama pressuposto de admissibilidade, princípio do prévio esgotamento dos recursos internos, eu vou poder me valer do sistema interamericano. Mas para onde vou? É no sistema interamericano. Não posso ir diretamente para a Corte Interamericana, porque acá em América Latina, nós outros temos a ideia que o indivíduo não é sujeito de direito internacional público. Por conta disso, nós outros não podemos nos valer de uma corte internacional. Quem pode se valer de corte internacional são estados e organizações internacionais, que seria o caso da comissão. Então, se porventura eu tenho um direito humano violado, que o Estado não deu na resposta adequada, posso me valer do sistema interamericano, pero vou levar minha petição diretamente para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não posso levar diretamente para a Corte. E a comissão vai abrir como se fosse um processo. E, ao final, vai emitir um informe, como se fosse uma decisão, como se fosse uma sentença, pero o nome é informe. Esse informe vai determinar algumas condutas que o Estado tem que tomar para reverter esse caso de violação. Se, porventura, o Estado não tomar essas condutas, basicamente, a comissão vai levar o caso para a corte. Então, é a comissão que inicia um caso na corte, quando o Estado não dá uma resposta adequada para esse informe. Então, são duas tentativas de reverter o caso de violação. Primeiro, dentro do Poder Judiciário Nacional, ou dos meios nacionais. Segundo, dentro da Comissão Interamericana. Só assim, se houve uma falha do Estado nesses dois momentos, é que a comissão leva o caso para a Corte Interamericana. Eu acho super importante que nós outros saibamos disso, até para entender por que um caso tão emblemático como foi o Maria da Penha, que deu origem à nossa lei de proteção da mulher acá em Brasília, não foi uma condenação brasileira, porque esse caso não chegou na Corte Interamericana.
para una comisión. Es muy, muy difícil un caso no llegar en la corte, pero el caso super paradigmático en el sistema interamericano parou na comissão, que é o caso Maria da Penha. E agora eu vou começar a falar sobre os casos paradigmáticos de violência de gênero dentro do sistema interamericano. O primeiro caso foi caso Maria da Penha versus Brasil, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No ano de 2001, a Comissão Interamericana emitiu o relatório número 51/01 do caso 12.051, que se referia a Maria da Penha Fernandes e ao Estado brasileiro. Basicamente, resumindo o caso, no ano de 1983, Maria da Penha, vítima, foi alvo de agressões e tentativas de homicídio por seu marido à época, Marco Antônio Heredia Viveiros. É muito importante que nós outros falemos também o nome do agressor. Todas as vezes nós outros só sabemos do nome da vítima, pero nós outros temos que divulgar o nome do agressor. Não é o marido de Maria da Penha, eres Marco Antônio Heredia Viveiros. O que, após as agressões e tentativa de homicídio, Maria da Penha ficou com paraplegia irreversível e outros traumas físicos e psicológicos. Na primeira condenação nacional, em Brasília, contra Viveiros, foi proferida em 1991, porém foi anulada em sede de apelação, em sede de recurso, em 1995. E a segunda decisão veio em 1997, mas estava com recurso, ou seja, não estava sendo cumprida. Dentro dessa perspectiva, quando se levou o caso para a Comissão Interamericana, quem representou a Maria da Penha, basicamente, foi o Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional, a CEGIL. A CEGIL alegou que houve uma demora infundada desse processo. A Maria da Penha estava há 15 anos sem que a justiça brasileira emitisse uma condenação definitiva do ex-marido dela, efetivamente, sustentando que o Estado brasileiro não agiu de maneira eficaz e tampouco conduziu o processo judicial de maneira rápida, o que derradeiramente poderia culminar na impunidade do agressor, já que o crime prescreveria em 2002. Basicamente, foi levado um monte de questão, foi levada efetivamente a questão que, de acordo com o artigo 7º da Convenção de Belém do Pará, era a primeira vez, efetivamente, que o Estado estava apresentando que o Estado estava sendo demandado em relação a isso, e a Comissão Interamericana emitiu ao Estado brasileiro diversas recomendações. Algumas que eu vou destacar aqui. Primeiro, finalizar o processo penal de ex-marido e agressor de Maria da Penha, com rapidez e eficácia, adotar medidas para assegurar à vítima reparação simbólica e material, dinheiro pelas violações a seus direitos. Terceiro, implementar mecanismos de prevenção à violência doméstica contra mulheres, de modo a evitar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório em relação à questão. Basicamente, o Brasil condenou o ex-marido, a partir desse informe da comissão, condenou o ex-marido da Maria da Penha, né, o Marco Antônio Viveiros. Segundo, adotou medidas para assegurar à vítima uma reparação simbólica, então fez alguns atos, e também pagou indenização. E terceiro, o Estado implementou, sim, mecanismos de prevenção à violência doméstica, porque ele promulgou a Lei 11.340 de 2006, que é conhecida como Lei Maria da Penha, efetivamente, que buscou concretizar, essa lei buscou concretizar e cumprir com os preceitos da Convenção para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, que é basicamente, né, a Convenção de Belém do Pará. E ela também inova muito a Lei Maria da Penha, cá em Brasília, porque ela define as formas de violência contra a mulher no âmbito físico, no âmbito psicológico, no âmbito sexual, patrimonial e moral, e também prevê o processamento de medidas protetivas de urgência. Então, basicamente, hoje, cá em Brasília, quando uma mulher sofre violência doméstica, ela chega na delegacia da mulher, ela faz o boletim de ocorrência e já pode medida protetiva. De imediato já lhe é assegurada essa medida protetiva.
Então, dentro dessa perspectiva, foi um grande avanço para o Brasil, a adoção da Lei Maria da Penha, que veio justamente de um cumprimento de uma decisão de um informe da Comissão Interamericana. Então, acho super importante nós relembrarmos que não houve condenação brasileira em relação ao caso Maria da Penha. Ainda que tenha sido o primeiro caso de aplicação da Convenção de Belém do Pará, não foi uma condenação pela corte, foi uma aplicação dentro da comissão. Dito isso, sei que meu tempo é curto, vou passar para o segundo caso. O segundo caso é o caso o Campo Godoeiro versus México, tá? Que tem um outro nome, o nome formal, que é caso Gonzales e outras versus México. E nesse caso, esse caso é muito emblemático, meus caros e minhas caras. Por quê? Porque a corte construiu o conceito de feminicídio nesse caso, tá? Então, é a partir daqui que nós começamos a entender o que é feminicídio. Esse caso é de 2009, a sentença é de 16 de novembro de 2009, e a gente vem implementar, dentro de um contexto latino-americano, a partir desse caso, leis ou alterar códigos penais para colocar o tipo penal de feminicídio. O Brasil fez isso. Mas vamos lá, tá? Nesse caso, tá, o México, ele foi declarado responsável internacionalmente pela falta de diligência nas investigações acerca do desaparecimento e posterior morte de Cláudia Gonzalez, Esmeralda Herrera e Laura Ramos, cujos corpos foram posteriormente encontrados em um campo de algodão. Por isso, caso Campo Algodoeiro versus México. Nesse caso, a Corte constatou pela primeira vez em sua jurisprudência a existência de um padrão estrutural de violência de gênero que resultou no assassinato de centenas de mulheres e meninas na cidade de Juarez. Esse caso é muito emblemático, possui filmes, então, As Mulheres de Juarez. E foi isso que a Corte falou. Quando há um padrão estrutural de violência de gênero resultando em assassinato, isso é feminicídio. Nesse cenário, né, dessas mulheres e meninas de Juarez, apontou-se a inexistência de medidas para prevenção desses crimes e observou-se a impunidade dos perpetradores, culminando na denegação de justiça e na ausência de reparações adequadas. Então, basicamente, aqui, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela utiliza a palavra feminicídio para determinar o homicídio cometido por razão de gênero contra as mulheres. Então, feminicídio é homicídio em razão de gênero contra as mulheres. E aí, também reconheceu que o Estado mexicano, nesse caso, Campo Algodoeiro versus México, reconheceu que o México violou a Convenção de Belém do Pará, violou o direito à vida, violou o direito à integridade e liberdade pessoal das vítimas e reafirmou o dever do Estado, efetivamente, em efetivar, em adotar medidas positivas para efetivar a questão do quê? A condenação dos reais perpetradores e os direitos das mulheres. E o último ponto aqui em relação a esse caso, eu sei que vai estar curtinho, mas vamos lá. Um último ponto em relação a esse caso, que eu acho super importante, é que a Corte Interamericana não sonhou, não idealizou por si só o feminicídio. A Corte Interamericana, ela se utilizou nesse caso, tá, de um diálogo entre cortes. O que significa isso? Se utilizou do caso da Corte Europeia de Direitos Humanos, para entender o que é responsabilidade do Estado por violações estruturais de gênero. Esse caso é caso Opus versus Turquia. Caso Opus versus Turquia. Então, basicamente, a Corte pegou o entendimento da Corte Europeia de Direitos Humanos e implementou aqui, em uma realidade interamericana, para construir esse caráter de feminicídio, esse tipo penal novo de feminicídio. Dentro dessa perspectiva, tá, eu acho que é super importante a gente analisar se os estados já implementaram esse feminicídio dentro de suas legislações penais. Porque a gente precisa pensar, meus caros e minhas caras, que existe a res interpretata. Os casos, as fundamentações dos casos da Corte Interamericana
devem ser adotados por todo e qualquer Estado, ainda que o Estado não seja envolvido na condenação final. Tá? É um caso muito interessante, caso de 2009, tá? Caso Campo Algodoeiro versus México, construção do crime de feminicídio dentro do contexto latino-americano. E o último caso era o caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil, um caso de 2021, 2023, não, 2022 saiu a sentença. O caso teve as audiências que eu participei em 2021. Vou apenas estruturar para que vocês possam entender, né, a importância do caso e o resultado prático. Acho que a corte foi meio tímida em relação a esse caso, principalmente em relação à imunidade parlamentar, mas acho importante destacar que foi a primeira vez que a corte entendeu a responsabilidade do Estado em relação a um crime de feminicídio praticado por um parlamentar, que foi a primeira vez que o Brasil fora condenado também por feminicídio, né? Pela Convenção de Belém do Pará, atrelado ao feminicídio, já entendimento da Corte. Basicamente, a Corte, tá? Ela recebeu em março de 2000 a representação da vítima, né, da Márcia Barbosa, que era uma mulher, pelo CEGIL e pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos, o MNDH, tá? Que argumentaram que a imunidade parlamentar provocou uma demora infundada. Só parênteses, a imunidade parlamentar que nós outros falamos aqui é algo que temos em Brasil. A imunidade material e a imunidade processual. Imunidade material é que o parlamentar não pode ser punido nem tipificado por falas, palavras e opiniões dentro do exercício legislativo. Imunidade processual, imunidade formal, até a emenda constitucional 35 de 2001, valia a improcessabilidade do parlamentar. Se um parlamentar cometesse um crime em Brasília, ele não poderia ser julgado até o final de seu mandato. Pós 2001, com o advento dessa emenda 35 de 2001, o parlamentar vige agora em Brasília o princípio da processabilidade do parlamentar. Ele pode ser julgado, a não ser que a casa desse parlamentar, que a instituição desse parlamentar, julgue, por maioria absoluta, que ele está sendo perseguido político. Mas a regra é a processabilidade. Porém, o caso Márcia Barbosa foi um caso anterior à emenda constitucional 45 de 2001, um caso de imunidade processual absoluta. Né? Então, o Brasil tinha uma improcessabilidade dos parlamentares. E aí, basicamente, tá? A gente vai entender que a Márcia Barbosa, ela foi morta por um deputado, tá? Aércio, que efetivamente se utilizou dessa improcessabilidade, né? E dentro dessa perspectiva, já aqui, Aércio Pereira, tá? Ele foi condenado pelo assassinato da Márcia Barbosa em setembro de 2007, tá? Pela Corte, enfim, pela Corte Interamericana, tá? 9 anos após o crime, tá? E o deputado, desculpa, ele foi condenado no Brasil em 2009, o caso chegou na comissão em 2019, tá? Ele foi condenado em 2007, tá? No Brasil, mas esse caso ficou pendente ainda, efetivamente, de cumprimento até 2008, quando ele veio a óbito. Então, não houve uma resposta, né, adequada. A Comissão Interamericana, ela afirmou que a Márcia Barbosa de Souza, ela se inseria em um contexto estrutural de violência contra a mulher e de impunidade dos perpetradores desses atos que persistem no Brasil até a atualidade. A comissão ainda concluiu que o Estado era responsável internacionalmente pela violação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, no que tange a direitos de integridade pessoal, garantias judiciais, igualdade perante a lei e proteção judicial, e em relação à Convenção de Belém do Pará, pelas violações às obrigações de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Parênteses. Foi mesmo entendimento da Corte Interamericana. E aí, tanto a comissão quanto a Corte, já que o Estado brasileiro não fez nada em relação ao informe da Corte, da comissão, determinou-se, né, que o Brasil se utilizasse da disponibilização de medidas para reabilitar a saúde física e mental dos pais das vítimas. O Brasil ainda não cumpriu, mas eu acredito que vai cumprir. Segundo, a reabertura da investigação acerca da responsabilidade pela impunidade do autor do crime. E terceiro,
a implementação de mecanismos de não repetição, sobretudo nas esferas legislativa, judiciária e executiva, tá? Vamos lá. Qual que é o grande contexto aqui, tá? E por que que eu acho que a corte foi tímida? Olha só. De fato, o caso de violência de gênero, ela reverteu, pelo menos com a decisão, tá? O caso em relação à impunidade, ela falou o seguinte: o Brasil já fez a emenda constitucional 35 de 2001, eu não vou falar sobre isso. Ok, mas será que não era o caso de se falar sobre isso para aqueles estados cujos quais ainda não fizeram essa reforma processual, essa reforma constitucional, e fazer uma res interpretata, um direcionamento para os estados latino-americanos? Ao meu ver, sim, era o momento oportuno. Segundo, será que não era um momento da Corte Interamericana, principalmente frente à violência de gênero, não estruturar o que é uma imunidade parlamentar que pode, sim, ser adequada ao combate à violência de gênero e aquela imunidade parlamentar que perpetua a violência de gênero? Porque nós outros temos que pensar. O parlamento, o poder judiciário, o poder executivo estão majoritariamente compostos por homens. Por isso, o início da minha fala. Será que não era o momento da Corte falar o que pode e o que não pode, considerando que a maioria do parlamento eres de homens? Por isso, nós outros pensamos. Foi uma decisão tímida. Poderia ter ido mais com o dedo na ferida. Poderia ter falado, poderia ter ousado um pouco mais. Justamente por conta desse problema de violência estrutural e de falta de representatividade das mulheres, inclusive nos parlamentos latino-americanos. É uma decisão boa? Sim, mas não suficiente. Nós outros teremos outros casos no contexto interamericano? Sim, nós outros teremos outros casos. Porém, esses 3 casos são casos emblemáticos. 3, 2 brasileiros, né? Não é fácil essa mulher no Brasil. E dentro dessa premissa, só para fechar minha fala, que eu sei que meu tempo, eu acho que já estourou. Primeiro, Maria da Penha, primeira vez que o sistema interamericano aplicou a Convenção de Belém do Pará. Segundo, caso Campo Algodoeiro versus México. A Corte construiu a ideia de feminicídio, com auxílio de um caso do sistema europeu, caso Opus versus Turquia. Terceiro, caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil. A Corte teve a possibilidade de falar sobre imunidades parlamentares e o campo parlamentar e a violência de gênero, mas não falou. É isso. Sei que o tempo é curto. Peço perdão se não conseguiram me entender. Tentei falar de forma calma, de forma clara, mas é um tema que ainda precisa ser muito debatido, muito estudado e muito reivindicado. Novamente, muitas graças pela oportunidade. Está fechado, cerrado. Muchas gracias, doctora, por su participación en este diplomado. Esperamos tenerla en otra oportunidad, tal vez de forma presencial. Un saludo desde de Perú a Brasil. Muchas gracias. Gracias. Adiós.